Glórias a Deus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Quem vos fala é o irmão Dioclésio e faço parte da primeira Igreja Batista em Sucupira, igreja localizada na rua Nossa Senhora dos Prazeres, número 410, Jaboatão, Pernambuco. Igreja que eu estou com saudade. Saudade do carinho, do afeto, da comunhão. Saudade das crianças, correndo no tempo. Saudade do pastor presidente Alessandro Fialho. Saudade do pastor auxiliar José Alexandre, que estão duas bênçãos de Deus em nossa vida. E que por causa desta pandemia nós não podemos cultuar, nesse fervor. Mas Deus sabe todas as coisas. E é este mesmo Deus que tem preparado uma palavra poderosa para a tua vida e para a minha vida. Uma palavra de fé, de restauração, de esperança, de paz, de calmaria. Eu convido os amados irmãos a abrir a palavra de Deus no livro conforme escreveu João, evangelista João, capítulo 21, verso 3, diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Estou falando de Pedro, homem nato, experiente, e que naquela noite saiu para pescar e nada pescou, se decepcionou. Estou falando de Pedro, que seguiu a Jesus durante 3 anos no ministério do Mestre e que teve experiências espetaculares. Andou sobre as águas, viu Jesus transfigurado, mas também no andar da carruagem pecou, entristeceu seu coração, como também o coração do Mestre. Diz a palavra de Deus no diálogo de Pedro com Jesus, que Pedro diz: Mestre, onde tu fores, eu irei. E a resposta de Jesus é: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E ele negou. Diz a palavra de Deus que quando Jesus é capturado, preso para ser açoitado e crucificado, Pedro seguia Jesus de longe. Afinal de contas, como você tem seguido a Jesus? De longe ou de perto? Eu conheço pessoas que se apostataram da fé simplesmente porque ouviram a pregação do seu pastor, a qual não queria ouvir. Abandonaram Jesus. Eu conheço pessoas que abandonaram a verdadeira paz, que é Jesus, simplesmente porque se chatearam com o irmão da igreja. É triste. Eu conheço pessoas que não estão mais desfrutando da água que desce do trono de Deus, que é Jesus, simplesmente porque tiveram a decepção amorosa dentro da igreja. Se encontram no mundo hoje pensando que estão felizes. A verdadeira paz só encontramos em Jesus. É verdade. Essa é a 4ª vez que Jesus aparece depois de ser ressurreto. A primeira foi a Maria, a segunda aos discípulos, novamente aos discípulos, e depois a Pedro. Por que aparece a Pedro justamente quando este que é pescador nato sai para pescar e não pesca nada? Jesus ele articulou toda esta cena com um propósito. Os especialistas falam que a situação espiritual de Pedro é triste, lamentável, é de chorar, é deplorável. E Jesus monta toda esta cena com um intuito de restaurar o ministério de Pedro. E Deus quer restaurar o seu ministério. Você quer uma bênção dentro da igreja. Você quer ser usado poderosamente como instrumento nas mãos do Senhor. Instrumento valioso e afiado. E hoje se encontra fora dos caminhos do Senhor. Deus está te promovendo mais este encontro. Diz a palavra de Deus no versículo 4 que eles não reconheceram que Jesus estava na praia. Por quê? Porque estavam tristes, cheios de mágoas, olhando para a situação de tristeza. No versículo 5 há um diálogo de Jesus com eles. No versículo 6 eles obedecem, mesmo não sabendo que é Jesus. Jogam a rede, começam a pescar. No versículo 7 me chama a atenção que um discípulo reconhece que é Jesus que está na faixa de areia, também reconhecido como praia. Estou falando de João. Por que João reconheceu que era Jesus? Diz a palavra de Deus que João é aquele discípulo que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. E se chama intimidade. Como está a tua intimidade com Jesus? Responda a você mesmo. Responda. No versículo 11 diz que onde eles estavam, não no fundo do mar, mas próximo à faixa da areia, jogaram a rede e pegaram 153 grandes peixes. Pescador experiente sabe que grande peixe não dá perto da praia, perto da faixa de areia. Só dá no fundo do mar. Mas Jesus estava na cena, aleluia. As pessoas falam que onde Jesus está dentro do barco, tudo está certo. Jesus está fora do barco. Deu certo também. Glórias a Deus. Ele é onipresente. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Mas o propósito aqui é
a restauração do ministério de Pedro. Depois dessa cena, capítulo 2 de Atos, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Capítulo 4 de Atos, segunda pregação de Pedro, quase 5.000 almas se convertem. Deus quer restaurar o teu altar. Deus quer te usar novamente como instrumento nas mãos dele. Volta para Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, eu te apresento essas pessoas que por um motivo ou por outro abandonaram a fé. Se apostataram dos caminhos do Senhor, não estão mais se alimentando da água que desce do teu trono. Tem misericórdia, bendito Deus, e assim como tu foste, continua sendo na minha vida, como tu foste nessa passagem na vida de Pedro, querendo restaurar, bendito Deus, esse ministério, restaura a vida desta pessoa, traz de volta, bendito Deus, e nós queremos nos alegrar, bendito Deus, com esse grande testemunho. Abençoa a tua igreja, ó bendito Deus, abençoa os nossos pastores, ó bendito Deus, toma em tuas mãos essa pandemia, cria, bendito Deus, no nome do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, uma vacina, e livra-nos de todo mal. Obrigado por tudo e fica conosco, no nome de Jesus, amém.